Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Seja muito bem-vindo a mais uma mesa deliciosa aqui no Bat Talks. Quero dizer que eu tô muito feliz que você se sentou aqui conosco. Esse provavelmente vai ser o último episódio desse ano de 2022. Então eu quero agradecer já nesse começo a sua presença, você tá ouvindo esse podcast. Se você veio pela minha convidada de hoje ou se você tá aqui sempre com a gente, quero agradecer do fundo do coração e dizer que se esse podcast chegou até os seus ouvidos, provavelmente é porque você precisa ouvir a mensagem que a gente vai passar aqui. Então, muito obrigada por alimentar esse projeto que eu sou muito feliz de ter realizado este ano. E essa mesa maravilhosa hoje foi montada especialmente para nossa convidada. Quem preparou foi a Garfit, que é uma empresa de alimentos saudáveis aqui de Balneário Camboriú. A dona dessa empresa é a minha amiga nutricionista, que tem todo um cuidado na preparação de cada coisinha. Eles entregam, eles têm um ponto onde você também pode retirar os produtos por encomenda, tem coisas à pronta entrega. E aqui hoje eles prepararam umas coxinhas funcionais pra gente. E um bolo Red Velvet totalmente funcional, com a geleia feita por eles mesmos, porque a minha convidada, minha querida Camila, é apaixonada por Red Velvet, não é? Muito! Da onde vem isso? Porque eu não sei se foi porque aquele dia a gente saiu e você falou que tava com vontade de comer Red Velvet, mas acho que eu já ouvi você falar. Não, é meu preferido. Eu acho que fecha muito o docinho com o azedinho do cream cheese. Eu não gosto de doce muito doce. Eu não sou muito do chocolate, então pra mim, Red Velvet. Então, eu tinha pensado em falar com eles pra eles mandarem algo salgado, que eles mandaram. E aí a gente saiu no final de semana e aí você até disse, a gente foi num lugar e eu não curti muito o Red Velvet deles, eu quero ir em tal lugar que eu sei que é bom. Ela gosta de Red Velvet. E, inclusive, foi uma sugestão da Gabi. Ela falou assim, eu tenho um Red Velvet que é novo lançamento. Eu falei, fechou com a minha convidada. Já foi sentindo o clima. Eu falei, nossa, fechou total. Depois eu quero que você experimente, dê o seu aval. Sim. Sincero, porque é uma versão saudável, então provavelmente não vai ser com todo com aquela doçura e com os mesmos ingredientes, mas tenho certeza que tá caprichado. Tá lindo, tá lindão. E esse você pode, sem culpa, que você, pra quem não sabe, a Mila passou comigo esse começo de ano, né? Isso, final de março. E arrasou, maravilhosa. Tivemos aí muitas coisas boas. Sim, né? Colhendo bastante coisa boa. Me deu muito orgulho essa Mila. Bom, amiga, mas eu te chamei aqui porque eu acho que você tem uma história muito legal pra compartilhar com todo mundo, que é a história, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta. E eu super acho isso válido. Eu acho que a gente tem que... como a gente trabalha a maior parte do tempo da nossa vida, né? No nosso dia a dia a gente tá trabalhando, a gente tem que trabalhar, enfim. É importante que a gente esteja satisfeito e fazendo aquilo que a gente gosta. Só que a gente sempre tem, claro, óbvio, no dia a dia, coisas que não vão ser legais, mesmo trabalhando com o sonho da nossa vida. Sim. Você é uma pessoa que já tem uma história de muitas mudanças profissionais, de cursos na faculdade, e você já trabalhou com coisas que você sonhava, com coisas que você foi descobrindo que gostava. E eu queria que você compartilhasse a sua história, porque muitas vezes pode inspirar algumas pessoas podem se relacionar também, ter uma história parecida, e eu acho que pode ajudar de alguma forma. Sim, com certeza. A minha trajetória profissional, estudantil / profissional, é bem meu signo, bem libriana, bem indecisa. Já é piada, assim, entre minha família, minhas amigas, tipo, o que a Camila tá fazendo agora? Tipo, qual é a da vez? Porque eu tô sempre sentindo que eu preciso mudar, né? Até porque decidir uma profissão é uma coisa muito difícil. A gente sai do terceirão com 17 anos. A gente não sabe nada.
E daí a gente tem que simplesmente decidir se vai embora de casa, morar fora, e tu vê todos os amigos indo morar fora, vou ou não vou, fico, o que eu faço? Vou trabalhar, e, tipo, minha família tem empresa, trabalho na empresa da minha família, faço minha carreira, mas o que eu vou fazer? Né? É uma decisão muito difícil, assim, a gente tá muito imaturo para tomar essa decisão. É um momento bem delicado, eu acho que é a primeira crise, assim, não que a primeira crise, porque cada pessoa tem as suas crises ao longo da vida, mas assim, a primeira crise importante que eu vejo que eu tive também, algumas amigas tiveram também, tipo assim, tá, e agora? Eu tenho que decidir o que eu vou fazer pro resto da vida. A gente sai bem com isso, tipo, é pro resto da vida. Porque antigamente era assim, né? Nossos pais, amigos dos nossos pais, pessoal dessa outra geração se formou e ali foi, né? Seguiu aquela carreira e nunca mudou. Então, até na nossa época ali, era esse pensamento. Sim. Você tá com que idade agora, Mila? 32. 32. Então, anos 90 aí, Sim. Criança dos anos 90. Exatamente. Tá, e aí como é que foi? Você saiu do terceirão? Sim, eu sempre dancei, desde pequena, desde os meus 5 anos eu sempre dancei balé, minha paixão. Depois eu conheci o jazz, dança contemporânea, ir pra festival, competição, sempre fui super envolvida com isso, sempre amei. Minha mãe disse que, tipo, ia no mercado, ficava dançando, ela me perdia no mercado, ficava dançando no corredor, assim. Maravilhosa. Não, era assim, uma paixão, assim. E até hoje, né? Até hoje. E eu tinha muita vontade de trabalhar com isso, lógico, porque eu era nova, então tu quer trabalhar... Mesmo quando tu tava ali no ensino médio? Mesmo quando eu tava no ensino médio. Claro, Legal. chegou um período do ensino médio que começa aquela história de festinha... tá naquela adolescência, amigas, faculdade, né? Eu dei uma pausa ali. Que daí eu fiquei meio confusa se eu queria continuar dançando, se eu queria fazer festa, se eu queria estudar. Não sabia mais, né? Aquela fase assim. Mas sempre foi uma paixão enorme na minha vida. Parei por pouquíssimo tempo ali. E a minha mãe sempre me incentivou muito. Sempre falou, filha, né, quer trabalhar com dança, né? Eu tinha muito desejo de ir para Curitiba, porque tinha uma escola de dança, de jazz, que eu admirava muito em Curitiba. E eu dizia que eu queria ir para Curitiba, dançar naquela escola, dar aula de dança, ser bailarina, enfim. E eu nunca recebi um não dos meus pais. Nem do meu pai, nem da minha mãe, assim. Sempre apoiaram. A minha mãe mesmo sempre apoiou bastante. Meu pai sempre ficou mais neutro, homem, eu acho, né? A minha mãe, como acompanhava mais toda a minha história da dança, assim, ela sempre, ninguém nunca falou não, isso não dá dinheiro, não faça isso, você tem que escolher uma profissão, tipo, né, sei lá, uma advogada, uma coisa assim. Nunca tive isso, mas eu me cobrava isso. Porque daí chega ali no terceirão, uma vai fazer farmácia, uma vai fazer direito, uma vai fazer publicidade, cada uma vai fazer... E ninguém vai fazer dança. Ninguém vai fazer dança, sabe? Daí eu também tava numa época meio confusa. Será que é isso mesmo? Né? Nem eu. Aí vem aquelas coisas, né? Namoradinho. Né? Tu não sabe mais o que tu quer direito. Enfim, aí resolvi que eu ia dar um tempo na minha cabeça. Trabalhei com meu pai um período pra ver o que eu queria fazer. Né? Bom, daí sem nada tu não vai ficar, né, Camila? Meus pais. Sem nada tu não vai ficar fazendo. Então... Fui trabalhar com ele, né? Comecei a trabalhar com ele, ver como é que era o negócio da família, né? Uma corretora de seguros. E... Bem... Odiou. Detestei. Não quero isso, não quero. Quero ir pra fora de Rio do Sul. Quero morar fora. Tava vendo amigas que tinham ido morar fora, tava legal, tava curtindo e tal. Até porque lá em Rio do Sul era um pouco limitado as opções de faculdade. Hoje tem muito, mas naquela época era um pouco limitado, assim. E aí eu decidi que eu ia fazer farmácia. Por que não sabe? Porque eu não sei. Porque eu gostava de química e de biologia. E aí resolvi que era farmácia. Resolvi que eu ia tentar farmácia. Li lá no site da Univale, vi as fotinhos, achei que poderia ser legal. Tipo, simplesmente assim, foi a minha escolha. É muito interessante isso, porque realmente na adolescência é onde a gente separa o joio do trigo, né? Que é onde a gente começa a ir atrás de quem sou eu, sem essa coisa muito atrelada aos nossos pais, né? Então a gente é perdido por conta da idade mesmo, né? Porque a gente vê antes o mundo muito através dos olhos dos nossos pais, o que é certo, o que é errado, os gostos, você se inspira muito nos pais, assim, né? A grande maioria das pessoas, enfim. Então é uma época de tipo, o que eu gosto? E é uma época de tentar, de se descobrir, né? Então...
faz muito sentido que isso aconteça nessa idade e esteja atrelada essa questão de profissão. Não sei, vou tentar. E aí que tá, só que é um tentar e a gente vai muito, tipo, tem que ser pro resto da vida. Exato. Mas aí foi fazer farmácia. Vim pra Balneário, morei aqui, fiz farmácia em Itajaí, no Univale, conheci pessoas maravilhosas, que são meus amigões até hoje. Fiz uma turma maravilhosa, assim. Se tem uma coisa que eu digo que valeu a pena farmácia, e eu faria de novo. Faria de novo pelas amizades, assim, pelo tempo que eu vivi ali aquela fase. Porém, a parte profissional, que estava ligada a isso, o curso, à medida que eu ia fazendo, eu fiz 2 anos e meio. São 4 anos. Fiz 2 anos e meio, fiz tipo metade, assim. Mas à medida que eu ia fazendo, eu ia vendo que ia se distanciando do que eu queria, né? Mas eu ainda assim não sabia o que eu queria, mas não era aquilo. Não era aquilo, e daí a gente vai aprendendo na faculdade, né? Todos os ramos que tu pode trabalhar com aquilo, vai começando a ver a realidade, quanto mais vai passando na faculdade, tu vai vendo a realidade do negócio e tal, né? Cheguei pros meus pais e falei, ó, negócio é o seguinte, não quero mais jogar dinheiro fora, o negócio não vai pra frente, vou me formar, eu não quero trabalhar nesses ramos, nesse leque, né, que a farmácia oferece, não... Vou parar, vou pensar. Cara, os meus pais sempre foram muito tranquilos, assim, né? Até porque essa época que aconteceu, farmácia me sugou demais de estudar, eu era muito dedicada, né? Fazia projetos para a Univale, enfim, mergulhei, assim, no negócio. Então, eu não consegui dançar nesse período, não consegui fazer exercício, vim morar fora de casa, comia igual uma louca, né? Porque não sabia comer, não sabia cozinhar, festa, bebida. Gente, eu fiquei deformada. Não, verdade, sim, engordei bastante, não me gostava mais, começou todo um processo, assim. Autoestima baixar. Nada... E não se reconhecer, tava se afastando ainda mais de quem tu era, talvez. Sim, com certeza. Aí falei pros meus pais, não, foca em ti, né, foquei, fui numa Nutri, voltei a fazer exercício. Primeira coisa que eu fiz, voltei a dançar. Eu lembro que foi no dia do meu aniversário. Ai, que legal. Eu voltei a dançar e a gente começou com um espetáculo que é o Chicago, maravilhoso, e marcou muito, assim, pra mim isso, essa minha volta, assim, ainda mais com esse musical e tal. Enfim, ali, quando eu voltei, falei, cara, não, isso eu não posso viver sem, sabe? Quando eu voltei a dançar, cara, era isso que tava me faltando, não posso viver sem isso, não dá, enfim. Aí, voltei o quê? Trabalhar com meu pai. Voltei pra corretora, porque não dá pra ficar coçando, dançando o dia inteiro, né? Tipo, né? Não era uma profissão, era só um hobby, né? A dança. Até então. Aí voltei a trabalhar, de novo, bateu na trave, não quero. Vou embora de Rio do Sul de novo. Isso, você... Então, daí você tava dançando em Rio do Sul, que vocês fizeram Chicago e tal. Quando eu parei de dançar... Quando eu parei a farmácia, né, que era em Itajaí, Balneário, eu voltei para Rio do Sul, porque não fazia mais sentido eu morar em Balneário, dar um gasto tremendo para os meus pais, eu não trabalhava para não fazer nada, né? Então, eu voltei para Rio do Sul para trabalhar e pensar, botar a cabeça o que eu queria fazer, né? E isso foi, nossa, de acordo total deles, assim, bem tranquilo. E aí lá você voltou a dançar e trabalhar com seu pai na corretora de seguros. Isso, entendi. Voltei a dançar na Fundação Cultural, que era onde eu sempre dancei desde pequena, assim, né? Então, com a minha professora das antigas, foi uma coisa bem gostosa de voltar a viver isso, sabe? E aí decidi, né, que eu não queria morar em Rio do Sul, não queria trabalhar na corretora, não quero, tal, vou fazer outra faculdade. Vou fazer publicidade. Por quê? Eu quero saber de onde vêm essas ideias. Eu também pensei em fazer publicidade. Também? Mas sabe por quê? Porque tu combina muito. Devia ter feito. Aquelas, né? Devia ter feito. Não, eu adoro a nutrição, mas enfim, eu devia ter feito tanta coisa. Eu fico pensando, né? Que tipo, a gente tem que experimentar mesmo. E sabe o que é? Eu acho que a gente tem que experimentar. Eu vejo que isso é muito... Do Brasil, a gente não... Pelo menos... da nossa classe social, da onde a gente veio, enfim, a gente não tem muita prática de coisas diferentes relacionadas a profissões no colégio, né? A gente vê fora, poxa, quando eu morei na Nova Zelândia, eles tinham aula de carpintaria, aula na cozinha, aula de até de Media Studies, que era tipo, gente, eu fiz um curta, Thaís. Acho que você nem sabe disso.
Enfim, então a gente tinha um pouquinho de amostra de cada coisa, sabe? E aqui a gente não tem, né? Não. Então, mas eu lembro que eu queria fazer publicidade e propaganda quando era pequena, porque eu tinha essa minha prima, Sara, maravilhosa, que ela sempre foi uma grande ídola pra mim. Fica aqui agora, meu. Não, ela é 10 anos mais velha que eu, mas a gente sempre se deu muito bem, a gente era vizinha de portas e eu sempre me inspirei muito nela, assim. As coisas mais dark da adolescência dela, eu peguei pra mim, achava super massa, as bandas, toda essa influência, e ela fazia publicidade e propaganda. Então eu peguei daí também essa ideia. Mas claro, acho o curso muito incrível, parece ser muito legal. Mas enfim, tu não sabe por que tu foi fazer publicidade? Cara, não sei, assim, ó. É aquela coisa, daí tu começa a pesquisar, daí tu lê um negocinho, tu acha que aquilo vai ser legal, que aquilo talvez se encaixe contigo, sabe? Não tem como você saber, né? Eu acho muito que a gente deveria trabalhar com aquilo antes de começar uma faculdade, né? Tipo, o estágio deveria ser antes de começar a faculdade. É isso que eu tava falando, sabe? No colégio mesmo. A gente deveria estudar e, tipo, não ter tanta tarefa, aquelas. E no outro período ir fazer estágios. Exato. Né? Tipo, eu tenho uma amiga que fala assim, gente, que tá tudo errado na nossa educação hoje em dia, porque é isso, né? A gente fica aprendendo coisas que a gente não usa nunca mais na vida. E aí, tipo, coisas tipo sobre o nosso autoconhecimento, isso aí que era importante a gente saber. Porque né? na hora de decidir, talvez a gente esteja mais conectada com as coisas que a gente gosta, com o que é realmente importante. Essa minha amiga ela ainda brinca assim, tipo, gente, tá tudo errado. Como é que alguém quer que a Camila seja boa em matemática? Mentira! Ela ainda fala, que pecado fazer a menina, porque matemática sempre foi meu calo no colégio. Ela dizia, que pecado fazer uma adolescente passar por isso, sabe? Porque, cara, não é o meu forte, não é pra onde eu quero seguir, não tem nada a ver. E tinha que ir lá, fórmula de Bhaskara, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, cara, dá pra ver, o perfil dela é outro, joga ela pra aprender outras coisas. E tem as pessoas que vão pra matemática, joga essas pessoas pra, sabe? Devia ser separado as coisas, assim, a gente escolher. Então, isso é muito legal lá fora, porque pelo menos na Nova Zelândia, onde eu estudei, eu vou falar da minha prática, porque eu sei que nos Estados Unidos tem disso, até certa idade todo mundo tem as mesmas matérias, porque o básico a gente precisa saber, né? Ler, escrever, português, multiplicar, somar, enfim, dividir. E aí eu acho que a partir de um momento é você que escolhe as grades. Isso é incrível! E daí, tipo, no outro ano tu pode evoluir naquela grade ou começar outra. Tipo assim, não fiz aula de cozinha e não curti, então eu posso no outro ano fazer, daí outra, só que daí eu começo no nível básico de novo, assim. É algo assim, sabe? Isso é muito legal, porque você sai mais com uma noção maior. Se conhecendo melhor, né? Focando naquilo que tu realmente gosta, no que realmente faz sentido pra ti, pra daí tu ir cada vez se aprofundando mais nisso, né? Total. Mas fui fazer publicidade. Aqui em Balneário de novo, né? Voltei pra cá. Tá, e na época que você tava na corretora, não gostou de novo? Não gostei pela questão de trabalhar com família, né? Eu era muito nova, não sabia separar as emoções do trabalho ali, aquela coisa. E o ramo... E eu sempre, quando eu fui pra corretora, eu sempre ia... todo mundo que entra lá na corretora começa na venda, né? Na recepção, na venda, né? E vai indo para os outros cargos. Então, meu pai sempre falou, vai trabalhar na corretora como qualquer funcionária, começa, né? Na recepção, para aprender tudo. E esses ramos não, essa área que eu ia na corretora, eram áreas que não fechava comigo. Lá na recepção, né, cotação, venda, fechar coisas com cliente, né, aquele atendimento com cliente. Por mais que eu sou super comunicativa, aquilo não fechava. Acho que pelo assunto que era, de repente, eu tinha muita insegurança, porque seguro é uma coisa muito complexa para aprender. Então eu tinha muita insegurança até aprender realmente, né, eu tinha que atender a pessoa, não sabia às vezes responder, eu me cobrava muito disso, assim. Então tudo isso fez com que eu, não quero isso... Vou pra publicidade. Tá. Fiz publicidade, também adorei. Tipo, nenhuma faculdade que eu fiz, assim, eu digo, nossa, que nada a ver, assim. Bola fora. Não. Farmácia eu adorei.
Teve uma época que eu até me arrependi de não ter terminado farmácia. Esses tempos atrás, não faz nem muito tempo. Na crise dos 30, aí tu retornou pra pensar, assim. E aí, fiz publicidade, foi também um período legal, né? Morei também em Floripa, que eu tive vontade de morar lá, transferi pra lá, morei com uma que amiga. legal, não sabia. Sim, moramos lá em Floripa, eu e uma amiga, que foi bem bacana. Então, assim, todo nesse processo, eu conheci pessoas muito legais que eu carrego comigo até hoje. Aprendi coisas importantes, né? Eu não uso profissionalmente, mas sempre traz um aprendizado, né? E foi na publicidade que eu tive meu primeiro trabalho fora corretora do meu pai, que era do meu pai, né? Meu primeiro trabalho como funcionária, né, de alguém, assim, que no fim era um estágio. O que foi muito importante pra mim também. Claro, com Isso certeza. foi uma coisa bem marcante pra mim, eu adorei, né? Eu era numa escola de inglês. E eu entrei pra fazer, tipo, marketing da escola de inglês, como eu fazia publicidade. Mas acontece que eu fazia o marketing e fazia tudo que precisava. Isso quase dava aula de inglês, mas não, isso não. Sim. Mas eu fazia toda a parte de secretaria da escola, atendia os alunos, fazia matrícula, ajudava em tudo, assim, era estagiária, né? Gostava. Inclusive, teve uma época que eu pensei que eu queria abrir uma filial daquela escola já. Olha só! Porque eu adorava meu chefe, ele era muito legal, assim, ele se deu super bem, uma pessoa muito... Até hoje a gente é amigo, né? Fiz amigos legais lá, então, tipo, tudo fluiu, assim. Aí, um belo dia, eu me formei em publicidade. Ah, se formou! Tá. Me formei. É produção publicitária, né? Não é publicidade e propaganda, foi produção publicitária. É diferente. Ah, tá. O meu é tecnólogo. Entendi. É 2 anos? É 2 anos e meio. Entendi. Isso. Aí me formei. E aí eu nunca esqueço que eu tava tomando um café com a minha mãe. Aí vem aquela coisa, né? Tá se formando, vai fazer o quê? Chega de estágio, vamos trabalhar, né? Aí eu falei pra minha mãe, olha mãe, eu tô me formando, né, em publicidade, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não quero trabalhar com isso. A minha mãe disse que até hoje aquele café assim, ó... Até hoje volta aquele café. Queimou a garganta. Ela tem azia e gastrite até hoje, graças a você. Aí eu falei, não sei o que eu vou fazer, não quero trabalhar com isso, mas queria voltar pra Rio do Sul. Sempre foi um ioiô, assim, sabe? Rio do Sul, Balneário, tá lá, quer tá aqui, quer tá lá. Sempre foi uma... Enfim, Uma busca. Isso, né? Tanto de cidade, de profissão, né? E aí, beleza, minha mãe disse, tá, né? Vai pensando, né? Você tinha quantos anos, você lembra? Que eu me formei, eu tinha, eu acho que 24, gente, olha isso. Porque eu fiz 2 anos e meio de farmácia e o tecnólogo é só 2 anos e meio. Então eu tinha 24 para 25, assim. Né? Acho que menos. Gente, eu falei que eu não sou boa em matemática. Tu entrou na faculdade de farmácia com que idade? 17? 18. 18? 18. Você tinha uns 22, então? Pode ser. Se você foi direto, assim... Pode ser. 22 a 24, vai. Enfim, aí fui pra Rio do Sul de férias. Veio, acho que férias, final de faculdade, sei lá. Fui pra Rio do Sul e teve uma inauguração de um centro cultural lá em Rio do Sul, né, privado, que abriu. Os meus professores, que era da Fundação Cultural, que era do município, né, foram convidados para ser sócio de um centro cultural lá de Rio do Sul, privado e tal. Me convidaram para ir pra inauguração, encontrei na rua, assim, vamos inaugurar, vai lá na inauguração, quero te ver lá, e eu vou, tal. Fui na inauguração, prestigiar eles, assim. E aí, lá na inauguração, a minha professora de jazz veio e falou pra mim, acho que eu comentei com ela essa questão de estar me formando, né, não sabia o que eu ia fazer. Ela falou pra mim, eu já te escrevi uma carta quando tu era minha aluna, quando tu parou de dançar, e eu vou continuar te dizendo que eu escrevi naquela carta. Tu tem que trabalhar com dança. Tu sabe que tu tem que trabalhar com dança. E ela te entregou essa carta? Sim. Ai, me arrepiei. Sim, Tu lembra então dessa carta? Sim, eu tenho guardado até hoje essa carta dela. E aí ela falou, o nome dela é Rúbia. Ai, um beijo, Rúbia! Falar pra ela assistir. Por favor. É leonina, ela vai amar, né? Se inscreve no canal, Rúbia! Enfim, e ela falou, não, tu tem que trabalhar com isso, né? Tu tem um chamado muito grande pra trabalhar com isso. Enfim, me incentivou um monte, assim.
Saí de lá, tipo, radiante, assim, né? Com os olhos brilhando. Sentindo que era aquilo. Eu falei, nossa, mas tu acha que eu sou capaz de dar aula? Tipo, né? Eu dar aula? Tipo, eu só danço, tô parada, né? Não, nem tava parada, tava dançando. Quando eu fiz publicidade, eu dançava na Mary Rosa, aqui em Itajaí, que é uma escola de dança bem boa, que eu fui muito feliz. Sim. Sempre dançando paralelo, assim. E aí, ela sim, daí ela chamou o Carlos, que é o meu mestre, assim, meu guru da dança, falo dele até me emociono. Chamou ele, né, e botaram pilha e tal, conversa com os teus pais, estamos abertos, se tu quiser e tal. Falei, meu Deus, gente, que loucura. Credo, que delícia. Aí, cheguei em casa e falei pra minha mãe, né, falei, tá, tu tem vontade? Ah, eu tenho. Morro de vontade, então vai lá escutar a proposta deles. Aí marcamos um café para conversar melhor sobre, né, com os meus professores e tal. E aí eles não, então vamos marcar com a proprietária, a investidora da escola, para ela falar daí de valores, se fecha, tal. Isso desculpa, eu me perdi um pouquinho. Em Rio do Sul ou em Rio do Sul? Ah, tá. Lá em Rio do Sul, uma escola lá em Rio do Sul. Aí fui lá, conversei, né? Daí disso eu conversei com a minha mãe. Ela falou: ó, acho que tu deveria aceitar se for um valor X, senão não vale a pena, né? Essa parte que os pais têm que guiar a gente, porque a gente não tem muita noção, né, disso, assim. Aí fui lá conversar, foi uma proposta super bacana para quem tinha acabado de se formar na faculdade, não tinha ainda trabalhado com dança, foi uma proposta super bacana. Mas que dançava dela. desde pequena, né? Tu olha pra trás e a gente se diminui, né? A gente se diminui. Cara, eles viam em você uma professora e você assim, acabei de me formar, nunca trabalhei com isso. Colocando lá embaixo, né? Eles já viam algo, é legal isso. Bem isso. Aí saí de lá faceira, fechamos o Tenho negócio, um emprego, vou trabalhar com o que eu amo, a dança, meu hobby. Meu Deus do céu, a felicidade não cabia dentro, assim. E foi um período muito bacana. Tu dava aula de jazz? Eu comecei dando aula de balé e de jazz, as duas modalidades. Pra criança, pra quem? Pra criança e adolescente. Que e aí legal. eu tinha turmas de jazz, adolescentes também, mas adolescentes maiores, assim, né? Jovens adultos. E era criança e adolescente que eu dava, né? Até pra eu aprender, né? Sim. Né? Tava começando na carreira de professora, né? E foi um período bem bacana, assim, bem desafiador, né? Enfrentei desafios que eu nunca imaginei. Quem vê, pensa assim, ela sabe dançar, é só ela dançar lá e todo mundo imita. Gente, é muito além, né, Mila? Além. Tipo, tem que estudar a aula, tem que pensar no que tu vai passar. E a cabeça de quem dança é uma e a cabeça do professor é outra, né? E tem dias que não vai, tem dias que tu tem que montar um passo, montar uma coreografia. Tua cabeça não vai, a gente se cobra, né? É como qualquer trabalho. Tem dias que não vai. Tem dias que tu não tá com a cabeça pra ir lá com um monte de criança, né? Ensinar balé, mas que eu amava todas, né? sabe? Sempre me dei bem com todas as minhas alunas. Mas, nossa, tinha vezes que tu não tava afim. Tua cabeça não tava ali pra aquilo ali, tá com dor de cabeça, dor no corpo. Porque nessa escola, eu era contratada como professora e bailarina. Então, eu dava aulas de balé, de jazz, e eu também fazia aula com o meu professor como bailarina. Porque daí tinha o espetáculo da escola, eu dançava como bailarina da escola. O que eu acho que foi o que me fez me segurar. Porque a hora que tu começa a dar aula, tu vê que não é igual a dançar. Né? Olha que interessante isso. Né? Tipo... E por que você sente isso? Por que não é igual a dançar? Porque tem aquela responsabilidade? Porque você não... Você, na verdade, está num posto de ensinar, de professora mesmo, num posto de mais técnico, não é tão fluido. É isso? Exatamente. Não sei, né? Eu vejo assim. Tu tá num posto técnico, aí, por exemplo, eu pegava turmas de criança. O meu problema não eram as crianças, era a mãe das crianças. A minha filha, de entrar na sala e dizer, a minha filha tem que ficar na frente. Entendi. A minha filha não pode estar atrás. Sabe? Então, aí tu começa a ver que, gente, montar os passos é o de menos. Aquilo já fazia parte de mim, né? Claro, tem dias que é difícil, como eu falei antes, né? Mas aquilo fluía, tranquilo. Na maior parte do tempo. Mas
é uma responsabilidade, tu tem que cativar a criança, tu tem que cativar os pais da criança, né? Tu tem que fazer a criança aprender. Aí tem pai que entra na sala, quer ver a tua didática, sabe? Meu Deus. De chegar em casa e repetir a aula inteira com o filho. Né, de dar pitaco. Eu sempre tive, graças a Deus, eu tive sorte, assim. Nunca peguei um pai que não gostou da minha didática, não gostou de mim, ou uma criança. Eu sempre fui muito abençoada, assim. Sempre foi bem tranquilo quanto a isso. Mas são desafios, né, que tu vai passando. E dançar, tu dança, né? Quando tu vai pra uma aula, como eu ia como bailarina, por mais que eu era paga pra isso, também fazia parte do meu... né? Mas eu tava lá, era o professor que me conduzia. Exatamente. Ele me conduzia. É um faz hobby, isso, faz isso, faz aquilo. Daí eu ia lá e fazia os passos que eu gostava, né? Ensaiava, tal, tinha a parte cansativa, mas ele me conduzia. Você se sente mais segura, né? Eu sei que eu comecei a dança muito graças a vocês também esse ano. Maravilhosa. Que me incentivaram muito. E pra mim é super gostoso dançar. Super gostoso, porque eu tô lá, eu tô fluida. No meu caso, obviamente, não sou paga pra isso, não sou bailarina. Mas tem um outro peso, assim, principalmente pra mim, né? Eu tenho colegas, inclusive, que não são bailarinas, tá, mas se cobram muito. Mas é outra pegada, né, Mila? Você tá lá pra... Ai, que gostoso. E você, no caso, tipo, já dominava o negócio. Sim, E aí você se desiludiu um pouco com essa questão da dança? Ali eu ainda tava bem contente. Assim, tinha esses desafios todos que eu comentei, né? Que tu vai caindo na realidade, né? Que não é só o hobby. Mas tranquilo, assim. Né? Mesmo assim, eu ainda tava adorando. Aí, o que aconteceu? O meu professor de dança, ele dava aula de ritmos variados pra mulheres adultas. Tipo uma dança fit, assim. E aí, ele se machucou e ele não podia mais dar essa aula. Daí, Camila, vai lá, dá essa aula no lugar. Eu falei, meu Deus, essas danças fit, eu achava brega, porque, tipo, eu vinha do jazz, do balé, daí eu achava, eu vou ter que, tipo, rebolar El Chan, essas aulas, tipo... Eu não curtia, sabe? Não era um estilo que eu queria dar aula, assim. Mas tá, vamos lá, né? Aí aquilo foi um desafio enorme, porque eu tinha que escolher a música, tipo, essas músicas de ritmos variados, assim, de aula. Tinha que escolher a música e montar, tipo, coreografias que mulheres conseguiam pegar, né? Achar legal, que seja fácil, mas também não seja muito bobo, né? Porque eu não... Tem que ter um desafio, né? E eu também não me tolerava fazer umas coisas idiotas, assim. Tipo, não cheguei aqui pra, tipo, fazer isso, sabe? Não. Mas, então, assim, foi um desafio bem grande esse, assim. Trabalhar com um ritmo que eu não gostava. Não se identificava. Nunca pensei que eu ia chegar nessa parte, não me identificava em dar essas aulas. E aí eu comecei com 3 alunas, a minha tia, maravilhosa, sempre me apoiou muito na dança também. Querida! E mais 2 alunas, tinha essas 3 adultas. E tá, beleza, elas estavam adorando a aula, fui pegando o jeito, mas ainda, era aquele meu calo, assim, sabe? Era aquela coisa, assim, essa aula. Aí eu fui para um festival de Joinville e só escutava zumba no festival de Joinville. Zumba. Zumba tinha vindo pro Brasil, assim. Aí eu vi que tinha um treinamento lá pra fazer, que ia ter em Floripa esse treinamento, depois de uns dias. Aí eu fui ler como era e eu vi que se tu faz esse treinamento, né, daí tu se torna membro da Zumba, tu recebe em casa os DVDs com todas as músicas e coreografias prontas. Falei, é isso que eu quero! Pra poder focar no resto, no que você né? gosta. No que eu gosto. Pronto, vou receber, vou copiar ali do DVD e dar aula, fechou. Foi por isso que eu fui fazer o curso. Fui lá, fiz o curso em Floripa, tal, bem legal. E aí falei lá pra escola, eu fiz um curso de Zumba, assim, assim, assim. Vamos colocar esse nome pra ver se chama aluna. Como que não queria nada. A hora que colocaram o nome Zumba, que aquilo lá tava chegando no Brasil, era um boom, assim. Nossa, gente, bombou. E era muito legal, assim, eu sempre digo, tipo, que as pessoas pensam em Zumba numa aula brega. Mas eu juro que a minha aula de Zumba era muito legal, ela não era nem um pouco brega, ela era muito legal. Tu se apaixonou pela Zumba daí?
me apaixonei. Sério? Sim, porque daí a Zumba tem toda uma metodologia, não é simplesmente bota um axé, um funk e fica lá rebolando a raba. Não é só isso, sabe? Não que isso não seja gostoso. Eu amo fazer isso, minhas amigas em festa, mas não era que eu queria montar coreografias disso, sabe? Não, a Zumba tem toda uma metodologia, merengue, Tu é uma cúmbia, coisa do reggaeton. mais clássico, de uma coisa que tem técnica. Isso. Tu é de uma coisa mais Eu preciso estar apegada numa técnica, numa lógica do porquê está não tão fazendo. livre assim. Entendi. Eu gosto disso. Porque o balé e o jazz tem muito isso. Sim. Porque eu tava fazendo e cara, a gente se encanta. Aí eu fui estudar, fui ler documentários e, tipo, o negócio sabe, tem o pé, o porquê do pé assim, o pé assado, tipo, tudo tem um porquê de estar assim, não é tão livre. Então, Exatamente. entendi E isso o teu me negócio. cativa. Aham. Isso me cativa, porque, né, eu estudei tudo, né, eu fiz curso, a gente fez um curso lá em São Paulo com o pessoal do Bolshoi da Rússia mesmo, a gente fez uma imersão lá em São Paulo com eles, professores russos. E quando eu fiz aula de... Nossa, voltando agora lá pro balé, né? Mas quando eu fiz aula de balé com esse professor que eu falei que é o meu mestre, o Carlos, ele dava aula teórica pra gente. Ele veio do Guaíra, de São Paulo, ele ficou horrorizado, que ninguém sabia nada. Tipo, antes era aquelas dancinhas bobinhas de colégio, assim, como se fosse. Quando ele chegou pra dar aula, a gente, tipo, ele falou, tá, vamos pra Barra começar a aula. A gente, Barra? Tipo, aí ele teve que fazer a gente ter aula teórica e botar a gente na prática, ensinar. E isso pra mim foi a escola da vida, assim. Tudo que eu sei foi daquela época. E essa época eu tinha, gente, uns 10 anos. Uau. E eu lembro até hoje o nome de todos os passos, todas as técnicas. Ô Mila, já que você tocou nesse assunto, queria te perguntar uma coisa que me veio como curiosidade. Porque a gente conhece muito, eu conheço mais, vou te ser sincera, depois que eu entrei pra fazer jazz e balé, porque antes eu ouvia falar, mas muito longe, não era minha realidade, dessa questão também do outro lado super rígido da dança. Como é que foi pra você? Se você pegou professores super rígidos que te cobravam, por exemplo, você estar no peso, você ser alta, ou você ser mais baixa, ou você ser nova. Como é que é isso? Porque eu tenho colegas que me contaram coisas absurdas. Sim. Absurdas, assim, num nível que... Assim, não, tu não vai dançar porque... Ou não, tu tem que emagrecer. Não, tu vai ficar lá atrás porque tu é velha. Tu vai ficar atrás da coreografia porque tu é gordinha. Porque tu não é isso, porque tu não é aquilo. E eu fiquei, não, mentira, vocês estão falando. Ela falou, não. Existe. Graças a Deus, eu não convivi com isso. Comigo, acho que por ser Rio do Sul, uma escola pequena, com muita diversidade de aluna, e precisar de alunas, porque não é todo mundo, né? À medida que as criança no balé é cheio, né? A hora que as crianças vão crescendo, não é todo mundo que fica, que leva o jeito pro negócio, que o balé cativa. Então, sempre eu acho, por ter essa diversidade lá em Rio do Sul, e sempre precisar de alunos e tudo mais, a gente nunca teve isso, assim. O que o meu professor exigia é que a gente estivesse bem vestida em aula. Coque com cabelo puxado, colazinho, meia fina, sapatilha, sempre bonitinhas, assim, não tipo descambalhada, né? Isso eu lembro que ele chegou e botou pra regra, assim. Mas, assim, a gente nunca teve essa questão. Tu nunca passou por isso na Eu tua não carreira? passei por isso, mas eu sei que isso é muito, muito, muito comum em escolas grandes, em escolas maiores. Eu tenho uma colega que dançava comigo na época ali do colégio, lá em Rio do Sul, e ela tinha ela dançava muito bem, sempre. E ela realmente, tipo, não vou ser bailarina. Hoje ela tá dançando fora do Brasil, ela dançou já musicais famosos, já fui assistir, inclusive, lindo. tá super pra frente ela, assim. E ela botou na cabeça que ela queria ir pro Guaíra, né, em São Paulo, e depois pra frente, né, e fazer dança em Curitiba, que era o que eu pensava na época do colégio também. E ela foi focada. Ela era, tipo, a gente não era magra e não era gorda, a gente era normal. Ok. Mas se você quer entrar num Guaíra, se você quer ser bailarina e ter papéis bons, aí você tem que secar. Sim. Então ela já começou o projeto lá em Rio do Sul. Ela ia sábado, ela ia domingo, ela pegava a chave da escola, ela ia. Aí, tipo, nos intervalos que a gente passava a tarde inteira na fundação, porque era uma aula de jazz, era aula de ponta, era aula de balé, uma aula emendando na outra.
E nos intervalos a gente comia bolacha recheada, salgadinho, tava morta da fome pra próxima aula, né? Cabeça zero saúde naquela época, adolescente. Ela comia uma barrinha de cereal, eu lembro dela olhando a gente, ela comia uma barrinha de cereal, comia uma fruta. Focadíssima no foco dela de ser bailarina. E ela chegou lá, né? Porque precisa disso. Eu ouvi, assim, histórias absurdas e tem muito essa questão de competição também, né? São um monte de mulher dançando junto, onde o teu corpo está sendo analisado, onde a tua técnica está sendo analisada, onde a tua vestimenta está sendo analisada, tudo. E então compromete, né? Na dança compromete, infelizmente, porque os duetos acontecem muito na dança. Né? Que é o homem e a mulher dançar, né? No balé existe muito, né? O padedê, que é o homem e a mulher, que é de milênios isso, né? Hoje em dia os duos já não é mais homem e mulher, pode ser mulher e mulher, homem e homem, não existe mais isso, mas como é que tu vai fazer um dueto? Geralmente tem que levantar, né? O homem tem que conduzir a mulher ali, não tem como. Mas você dançava lindamente sem ser sequíssima. Sim, não, a gente não tinha, assim, a gente era bem técnica. livre. Tá. Mas a gente era cobrada, técnica, Claro. aula, tudo, mas assim, não posso dizer. Mas Ai, existe, sim. E eu ouvi de pessoas que não queriam ser bailarinas, mas que pra dançar naquela escola Isso. ou com tal professora. Escolas grandes, acredito eu que deveria ser, acontecem muito, isso é bem normal. Triste, né? Mas enfim, continuando aí a sua carreira de... Aí começou a zumba, bombou lá em Rio do Sul, né? Comecei a bombar lá com essas aulas de zumba, paralelo também, balé, jazz, tudo, enfim. E aí começou a exaustão. Porque aí chegou uma parte, eu fui ficando mais velha, né? E chega uma parte que daí tu começa a pensar no financeiro. Né? Primeiro o financeiro estava ótimo, porque eu tinha me formado na faculdade, meu primeiro emprego, vou testar, legal. Aí daqui a pouco você quer dar um passo a mais, quer ganhar um pouco mais, normal, né? Acho que todo mundo pensa nesse lado do trabalho. E aí começou a ficar pesado pra mim e tal, né? Aí a escola não queria mais me contratar naquele valor, porque daí eu queria dar aula fora da escola, porque vieram outros convites pra ganhar mais. Né, daí, enfim, daí já não tava fechando ali os valores e tal. Aí eu vi que eu dando aula fora ali, focando na zumba, eu ia ter um remuneramento legal. A zumba estava mais valorizada, no caso. Estava mais valorizada, exato. Aí eu vi que eu ia ter um remuneramento como eu queria, né, tal. Vamos lá. Aí fui dar aula numa academia bem legal lá em Rio do Sul também, do cabelo. Eu adoro essa cidade pequena, que todo mundo tem apelido. Tem nomes, apelidos, né? O cabelo. Ele foi muito legal, realmente, comigo também. E aí eu aluguei um espaço, daí aquele espaço era meu pra dar aula de zumba. Show. Né? E daí, paralelo, aí eu foquei nos adultos. Eu cansei um pouco da parte de criança, aquilo me sugou bastante, aquelas questões que eu falei antes. Aí eu vou focar em adulto, né? Aí na zumba e no balé pra adulto, que né? É o que sempre gostei. Pessoas maiores. Que é o que eu gostei. Foquei nisso, super legal. Gente, eu tive uma turma nesse lugar que eu aluguei, era um lugar bem grande. Eu tinha 100 alunas nessa turma. Eu tinha que ficar em cima de um palco. Em Rio do Sul, isso? Em Rio do Sul. Uau, maravilhosa! Sim, obrigada. Ai, já quero que tu abra uma aqui. E era muito legal, porque é bem isso, assim, tipo, as pessoas iam, eu vim fazer aula de zumba achando que ia ser aquelas coisas brega. E, cara, não levava uma técnica pra minha aula, sabe? Eu levava, tudo tinha uma técnica. Sim, eu escolhia músicas legais. Às vezes, porque lá quando tu recebe o material lá da zumba, tu pode mudar, não tem que seguir aquilo fielmente. E tinha passos que eu achava ridículo, não vou fazer a mulherada fazer isso. Que ridículo. Eu ia lá e mudava, colocava algo mais desafiador, sabe? Eu complicava ali pra elas o negócio. E é isso que elas gostavam. Claro! E era uma aula, tipo, difícil, gostosa, mas desafiadora. Sim, até porque eu vejo que como o jazz já é um pouco mais desafiador, imagino que a zumba. Eu fiz aula de zumba já também. Eu adorava, tá? Adorava, era numa época que eu não tava muito bem. E aí eu queria, e a zumba é muito alegre, né? Trazia isso. E nossa, eu e a Letícia, Lele Fontana.
Vou mandar pra ela também. E ela vai lembrar a gente lá na Zumba. Gente do céu. Aqui em Balneário? Aham, aqui em Balneário. E, nossa, a gente se divertia. Um professor bem engraçado. E, enfim, o jazz tem essa técnica, que inclusive eu acho bem mais difícil. E o balé também, meu Deus, o balé é muito difícil. E isso fazia com que eu treinasse em casa. Não, eu quero pegar isso, eu sei que eu sou capaz. Isso me instigava a querer continuar pra melhorar. Porque você vê que tu consegue. Quando eu comecei a dançar, eu falei, cara, nunca vou conseguir fazer isso. Tô velha demais, pronto, pra começar o negócio, nunca vou conseguir. E do nada tu consegue, tu nem sabe como que tu consegue. Mas tu vai treinando, quando tu vê tu conseguiu. É muito gostosa essa sensação de você começar uma coisa, ser desafiador, e quando tu vê tu tá fazendo. Então é isso por isso que a mulherada gostava, provavelmente. Exatamente, não era uma aula boba, como eu via por aí, né? Não é à toa que eu falo isso, eu via muitas aulas que a mulherada ia lá, tipo, a pessoa inventava passo na hora, era só ficar rebolando pra um lado pro outro rebolar. Tipo, não, gente, não é assim. A dança não precisa ser assim, mesmo que não seja um balé, um jazz com técnicas, não precisa ser assim. E você sabe que eu entrei muito, eu acho que até comentei com vocês, eu falei, eu só queria ir pra me divertir, não quero aprender essas coisas técnicas. Eles falaram, o jazz e o balé. E eu falei, eu quero ir pra me divertir. E muitas pessoas acham que, não, eu quero ir numa aula pra me divertir. E daí, quando vem esse desafio, não tô me divertindo, porque eu tô muito focada na técnica. Acabam desistindo. Porém, eu falei isso pra vocês no começo, eu insisti e eu amei. E foi justamente por ter uma técnica e eu conseguir me desafiar que eu gostei. Então, acho que essas aulas que tu dá boba existem porque pra esse povo, pra atrair o povo que não é atraído, existe, né? esse público, existe. Eu quero ir lá só pra pra mexer, pra emagrecer, pra me distrair. Mas olha que engraçado, essa era a minha procura. Tanto é que quando eu comecei, eu falei, eu lembro. Não sei se é isso. Não sei se é isso que eu quero. Ainda bem que eu insisti. Porque depois que tu pega a técnica, dança é insistência. Tanto que eu dava 3 aulas experimentais pra pessoa. Geralmente, tu vai num lugar, tu tem uma aula experimental. Eu dava 3. Eu falava, olha, volta, tu pode fazer mais 2 aulas sem cobrança nenhuma. Porque é na terceira aula que tu vai ver um pouquinho de evolução, que tu vai conseguir fazer alguma coisa, que tu vai se empolgar com isso. A primeira aula de Zumba, a pessoa fica igual uma barata tonta. Coitada da pessoa. Ela chega lá, tem 6 coreografias. Ela fica pra um lado pro outro, não sabe o que tá fazendo, não consegue curtir. Aí na terceira aula, ela já consegue escutar a música. Exatamente. Escutar a música, escutar a letra. Né? Sentir o ritmo, olhar, saber o que tá fazendo conscientemente com o corpo. Por isso que eu sempre falava, vem 3 aulas, porque não se baseia na primeira. Eu vou começar aqui agora, tipo, um mutirão pra você voltar a dar aula. A louca, né? Nem chegou no final da história, eu já quero que... Bom, vamos lá. Sim. Daí você tava dando aula pra essas 100 pessoas. Sim, dava aula nesse lugar, na academia, em outro. Dali Zumba. Eu ficava, era o dia inteiro correndo, assim, e balé também, né? Balé pra adulto, amava, porque daí, assim, a Zumba aqui, né? Sim. Eu fazia a aula inteira junto ali, e o balé eu ensinava, né? Eu ensinava a Zumba também, mas eu ensinava com sinal corporal. Que a Zumba é incrível, gente, ela ensina isso, tipo, as pessoas conseguiam entender sem eu falar, porque na Zumba tu não fala uma palavra. Lá pra direita, não, isso não é Zumba. Isso aí é outra aula, mas não é Zumba. A gente é instruída a fazer sinais corporais e elas entendem, tipo, é incrível, sabe? A metodologia da Zumba é incrível. Que legal. Me conquistou muito. E aí, enfim, tava com o balé, que daí o balé eu ia lá, ensinava o passo, via a evolução, corrige, né? Era uma delícia conseguir mesclar aquilo, assim. Era muito bom. E você tava feliz nessa época? Tava feliz, Ótimo. Porém ganhando melhor? Ganhando muito melhor. Nossa, assim, quem diz que dança não dá dinheiro, é porque não conseguiu ainda administrar isso, assim, né? Achar o seu uma público. criança limitante de escassez. A louca. Não, olha, consegui guardar uma grana bem legal. Fui muito feliz financeiramente. Que muito legal. feliz mesmo. Com muito empenho, assim, era bem Dando suave. aula? Dando aula. Porque aí era isso, assim. Se eu não dava aula, eu não ganhava. Claro. Né? Essa foi... Era e era com o conta. corpo, né? Era teu corpo. E era o meu corpo. Então, assim, era o meu corpo.
o que acontecia? Às vezes eu chegava numa aula, porque eu dava assim, 3, 4 aulas de zumba num dia, fora as de balé. Daí eu dei Zumba Kids, eu fiz o curso do Zumba Kids, que daí eu fiquei com saudade das crianças. Voltou agora as crianças, bem Fiquei com saudade delas, vou fazer o Zumba Kids, daí eu tinha várias turmas de Zumba Kids, aí abri o Jazz para as adolescentes de novo, e fui indo, assim. Fui fazendo o que dava vontade. E eu fui muito abençoada, assim, porque dava pra ver que era aquilo que eu tinha que fazer, porque tudo fluía. Tudo fluía. Olha que sinal legal, né? Tipo, até pra servir pra... Nossa, quando tá fluindo, quando os caminhos estão se abrindo, é pra ali que eu tenho que direcionar. Quando tá pesado, quando eu tô tendo que me esforçar, quando eu tô tendo que bater, tá difícil. Será que é por aí? Porque nem você falou, eu trabalhei, foi suado, tinha pra lá e pra cá, mas tudo ia se abrindo. Tudo ia se abrindo, então... Continua que é o caminho, né? Exatamente. Acho que é um bom sinal. Com certeza, com certeza. Quando flui, claro, não é que não flui de primeira também, que a gente tem que, tipo, exatamente, né, largar e não é, a gente tem que se esforçar um pouco. Por exemplo, eu me esforcei muito na Zumba. Eu fiz lá, além de fazer o curso, por exemplo, assim, quando eu fui abrir essa turma que deu 100 alunas, nunca imaginei isso na minha cabeça, eu fui lá naquele bairro, fiz um folder e fui no bairro botando panfleto em todas as lojas. Maravilhosa. Falando que eu ia dar um aulão pra galera conhecer. Por que gratuito, que encheu, né? Por que que encheu? Que eu ia dar um aulão gratuito. Peguei um espaço minúsculo pra esse aulão gratuito. Lá do bairro lá, tipo, sabe? O clube do bairro lá. Achando que era 10 pessoas, olha lá. Morrendo de medo de chegar lá e, meu Deus, que vergonha, tem 1, 2 pessoas aqui. Vocês não têm noção do que foi aquela aula gratuita. Não cabia as pessoas lá dentro, simplesmente. Aí no final da aula, eu fui louca e disse assim, gostaram? Quem gostou? Façam uma fila e venham dar um nome pra próxima aula, pra matrícula, enfim, né? Eu tava com um caderno, gente, um caderno e uma caneta. Pra se matricular nessa aula? Sim, porque era assim, eu não tinha, né? Mas maravilhosa essa estratégia, ó a publicitária! Olha a publicidade aí, rendendo! Credo! Não foi à toa, e logo a né? farmácia vai chegar aí também, que eu tô ligada. Tá, vai ter 3 horas de podcast. Né? Mas eu acho que é muito isso, é a junção do seu trabalho, de você querer, de você colocar em ação o que você queria, com as portas estarem abertas, exato, com as coisas fluírem. Exatamente. Não é esperar que, vou abrir e vou dar uma aula gratuita e vamos ver se as portas vão se abrir pra mim. Sim, simplesmente chega lá. Exatamente. Né? Então você fez a sua parte. Eu saí e do o meu universo conforto, fez o né? dele. Exatamente. Ai, que massa. Não, gente, era tanta gente que aí minha mãe maravilhosa tava lá junto de novo. Falei, mãe, tinha mais algumas pessoas conhecidas lá. Falei, venham me ajudar. A mãe da minha amiga tava lá fazendo aula. Falei, tia, vem me ajudar, venham aqui. As inscrições e tal. Sim, foi uma loucura, gente. Eu fiquei com 100 alunas por muito. Até eu parar. Tá, até eu parar. Vamos chegar... Da onde que foi essa parada? Pois é, essa parada. Que cara de triste. Não, assim, eu parei, acho que na hora que eu tinha que parar. Aquelas, me aposentei. Eu amava, com 25 anos. Na dança acontece isso, tipo futebol. É tipo futebol, porque exige o corpo, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu via que quanto mais aula eu dava, mais dinheiro eu ganhava. Isso era importante pra mim, sim, não vamos negar que não é. E aí começou a ficar muito pesado pra mim a questão de... Eu saía da aula, eu ia pra fisioterapia. Minha tia, maravilhosa, que vai assistir o podcast também, que me socorria, assim. Ela era minha aluna, nossa, ela foi minha aluna da Zumba do primeiro ao último dia e ela levou a cidade inteira pra fazer, ela era super minha marqueteira, assim. Minha físio, ela é fisioterapeuta e eu saía da aula, eu ia pra físio dela, fazer ultrassom, fazer alongamento, fazer os aparelhos dela lá, ela fazia massagem pra eu aguentar a próxima aula. Eu chegava em casa às 9h30 da noite de uma aula. Mergulhava no gelo, com um monte de bolsa de gelo, dor, dormia. No outro dia tinha outra aula às 7h30 da manhã. Meu corpo não tinha conseguido descansar ainda. Entendi no nível que você chegou. Eu fui no nível, comecei e fui lá em cima. De exaustão extrema, né? Doía o pé, doía a panturrilha, doía o quadril, doía o joelho. E aí outra questão também. A Zumba é uma aula muito alegre, né? Muito pra cima, divertida. Só que quando você dá muitas aulas de Zumba... Você tá cansada, tá com dor no corpo.
Gente, às vezes eu chegava na aula no carro, assim, eu dizia, Deus do céu, me dá forças pra chegar lá e dar um sorriso. Porque eu quero ir pra casa, eu tô com dor de cabeça. Ou então se eu não tava com dor no corpo, vamos supor, eu tava triste porque tinha acontecido alguma coisa, Tava tinha TPM, brigado, tava TPM, dor de cabeça, não tava afim, tava frio. Várias coisas acontecem, né? A gente é humano. E eu dizia, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá dar aula. E eu tenho que, tipo, tá muito feliz lá. Tem que passar isso pra elas, né? E às vezes eu pensava, elas não têm nada a ver, né, com o meu estado, elas estão pagando pra ter aquele momento delas. Às vezes eu pensava, eu vou fazer o seguinte, eu chegava lá na aula e dizia, gente, seguinte, tô com dor, não vou conseguir fazer todos os passos com aquela energia que vocês sabem que eu faço. Mas vocês deem o seu melhor, porque né, a aula é de vocês. Motivava. Eu dou 15 aulas, vocês só fazem essa. Vamos lá, se matem aí, a aula tá... Não faziam. Não faziam. Você era o motor de energia. Elas não faziam. Aí, tipo, às vezes eu tenho labirintite, né? Que eu tenho labirintite. Aí tinha vários passos que giravam. Gente, hoje eu não vou girar, porque eu tô com a labirintite atacada. Ninguém girava. Eu fazia, gira agora, porque elas já sabiam, né? A coreografia. Ninguém girava. Elas faziam assim junto comigo. Não dava, se eu não fazia. E daí eu não aguentava ver minha aula daquele jeito. Sabe? Essa não é, não quero. Não estudei, não me esforcei pra isso. E quando eu via, eu começava a aula falando isso, fazendo assim. Aí eu via que a aula não ia acontecendo e acabava a aula lá em cima. Foda-se tudo, vou dar aqui, vou me arregaçar. Depois eu vou pra banheira de gelo e depois eu lido com vou isso. pra físio depois, lá pra minha tia, né? E depois, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Não conseguia ir lá e tipo, ok, beleza. Elas não fizeram, o azar é o delas, eu não conseguia, sei lá, era uma coisa minha, assim. Comprometimento. E até porque também a gente vai animando com a música. A música tem esse poder maravilhoso, né? A música, o exercício, a dança, tu vai começando a movimentar, tu vai soltando aquilo, vai te fazendo bem, né? Total. Eu falei aqui da parte ruim, mas várias vezes eu cheguei assim, tipo, chorando, triste, mal, não queria. Gente, saía de lá, parecia que tinha ido numa psicóloga. E tocava o dia maravilhosa. Lá, pronto, passou, era isso que eu precisava. Fica a dica, a Mila vai disponibilizar uma playlist pra vocês. Pra animar o verão de todo mundo. Vou gravar um DVD. Tá, mas e aí o corpo não aguentou e você teve que parar? O corpo não aguentou, foi uma exaustão extrema. E aí não tava mais me fazendo bem. Aquilo não tava me fazendo bem. Tava na balança ali, tava mais te prejudicando do que te... exatamente. Do que te beneficiando. Eu fiz a balança e foi exatamente isso. E aí, isso. como é que foi tomar essa decisão? Foi muito difícil? Foi, assim, na verdade foi difícil, mas eu acho que eu tava tão exausta daquilo, dessa coisa toda. Isso. Tava pegando o ranço do negócio. E deixa eu te perguntar uma dúvida que eu já queria ter te perguntado, fiquei super curiosa. Você nunca quis ser bailarina profissional? Sim. Levar isso como profissão? Sim, isso lá na época do colégio, né? Mas a dança, ela é igual igual jogador de futebol. Tu tem que ser muito nova pra entrar, pra ser bailarina profissional. Como aquela minha colega fez, né? Ela entrou com 16 anos pro Guaíra, né? Mas ela já dançava antes, claro. Dançava conosco, mas assim, eu digo pra tu ingressar, fazer um teste numa escola grande, profissional mesmo, né? Tem que ser nova. Entendi. O Bolshoi, por exemplo, só entra até 11, 12 anos. Pois não tem mais testes. Tá, e você com 16 anos não queria? Eu queria, mas eu não me sentia capaz. Não me sentia capaz, não sentia que eu tinha a força de vontade que a outra menina tinha, por exemplo, de fechar a boca. Abdicar de algumas coisas. Ela abdicou da vida dela. Enquanto a gente ia pra festa, ficava com os menininhos, chegava na aula de dança com 1000 histórias pra contar, de primeiros porres, aquela coisa de adolescente, que tu também é uma delícia viver aquilo, assim, quando tu começa a descobrir. Ela não tinha nada disso, gente. Ela tava focada. Ela dormia cedo, porque no outro dia ela ia lá pra fundação sozinha treinar. Ela não bebia, porque engordava. Ela não comia nada fora da dieta dela, porque ela tinha um foco. E eu já não tive Não quis. Você queria ser, mas você não queria tanto ponto de... eu não queria abrir mão.
Não era o teu caminho. Não ia ser fluido pra ti. É isso que eu acho. Eu acho que não ia ser fluido, não ia... Não era pra você. Eu acho que eu não ia me dar bem nesse mundo competitivo como é. Ela era uma menina extremamente competitiva. Extremamente. Ela não era amiga de todas. Nós éramos todas amigas, porque a gente vivia o dia inteiro lá nas 1000 aulas que a gente tinha. Final de semana nos festivais. Então a gente era tudo muito amiga. Ela era nossa amiga, ela era divertida, mas ela não tinha uma amizade com a gente, porque ela tinha até uma linha ali. Entendeu? Vocês são minhas. A gente compete. Eu quero ser melhor que vocês, então eu não posso ser igual a vocês, sabe? Tinha uma linha que dividia ali o negócio. Entendi. E eu acho que eu não ia me dar bem. Essa não sou eu, não consigo ser assim. Lá Que na legal. frente isso ia esbarrar, sabe? Tá. E aí, voltando pra essa parte que daí você deixou, que você pegou ranço. E aí, vamos fazer o que da vida, Mila? Aí vamos fazer o que da vida? Vamos pra Califórnia. Ai, adorei esse final feliz. Que não é o final. Não é o Porque final. você está aqui. E também não foi como eu achei. Ai, gente, vai ter que ter 3 horas de podcast. E aí? Vai ter que. Aí vamos pra Califórnia, Fazer dá o quê? um tempo Estudar? de tudo. Pensei assim, ó, guardei uma grana, vou lá viver, sempre tive essa vontade de morar fora do Brasil. Vou lá realizar esse sonho, sou nova, desimpedida. Bom, eu vou trabalhar de garçonete se precisar. Cara, eu dou aula de zumba super bem. Qual academia lá não vai querer me contratar? Vai ser muito fácil. Vou achar uma aula de zumba lá pra dar, pra ganhar umas graninha e começar a me virar. 6 meses sabático que eu queria tirar pra isso, assim, pra me conhecer lá fora, realizar esse sonho e tal. E ao mesmo tempo eu ia trabalhando pra sustentar esses 6 meses, né? Porque aí já tínhamos... essa época eu tinha 25, então eu não me formei com 25. Não, minha foi bem mais conta nova. tá errada. Tá. 25, 26 anos eu tinha. Aí tudo certo, me despedi de toda a turma. Acho que por isso que foi mais tranquilo largar, porque eu tinha esse objetivo. Que era a realização de um sonho, uma coisa grande, né? Nossa, eu fiz toda uma despedida, né, de todas as turmas e tal. Chorei horrores, que a gente se apega, né? Enfim, fui. Antes de ir pra Califórnia, a minha melhor amiga faleceu num acidente de trânsito. E a gente era muito grudada, muito apegada. Eu, ela, o namorado dela, nós 3. Eu era solteira e eu vivia grudada nos 2. E eles faleceram num acidente de trânsito. Ambos? Ambos. Ai, Mila, meu Deus. E isso foi 1 mês antes de eu embarcar pra Califórnia. E essa foi minha primeira perda. Nunca tinha perdido ninguém. Nunca tinha passado por um luto, né? A minha bisavó tinha falecido, mas ela, né, já estava super velhinha. Um caso bem diferente, né? A minha amiga, eu dei tchau pra ela e no outro dia ela morreu. Ai, complicado. Então, assim, né, um acidente inesperado. E aquilo me pegou de um jeito que eu nunca imaginei, assim, que eu ficaria, né? Fui lá embaixo, fiquei muito mal, né? Não vou pra Califórnia agora desse jeito. Tive que dar aula de zumba desse jeito, porque era meu último mês de aula. Aquilo ali pra mim foi o estopim, assim, ó. Eu de luto, mal, tinha que ir lá botar um merengue, cúmbia, reggaeton. feliz. Foda. E aí, vou pra Califórnia, eu acho que vai ser bom mudar os ares, né? Porque querendo ou não estar aqui, eu tava sempre com ela, então ficou aquele vazio grande. Ela não, eles, né? Fui, mas aí, claro, cheguei lá, Ainda comecei a desenvolver crise de ansiedade, né? Fiquei sozinha, num país diferente, uma cultura diferente, né? Sem nenhum apoio ali de ninguém, ter que lidar com as próprias emoções que estava sentindo, as dúvidas. Exatamente. E aí essa perda me fez ficar com muito medo por um bom tempo de que eu ia perder outras pessoas. Então eu pensava, meu Deus, eu tô aqui, nem tô gostando de estar aqui, tava sofrendo, né? Meu Deus do céu, vai que minha mãe, meu pai, meu irmão, minha avó, alguém morra e eu tô aqui. Nunca vou me perdoar. Passava muito, isso era muito forte dentro de mim, não era apenas um pensamento, assim. Tava Como te consumindo, era assim, um no dia a luto dia. muito recente, aquilo tava muito forte dentro de mim. Então aquilo me dava uma crise de ansiedade gigantesca, eu não conseguia dormir. Horrível, assim, horrível de eu achar que eu ia infartar o coração, aquela coisa normal, né? Pensei, cara, não vou ficar aqui desse jeito, gastando dinheiro, vou embora daqui. Fiquei 1 mês, gente. E nesse mês que tu conheceu a Fê?
Nesse um mês eu conheci a Fê. Achei que tu tinha ficado realmente mais. Ai, gente, eu Não. adoro descobrir a história Aham. ao vivo, assim, tá? A Fê e o Rafa, que foram uns queridos. Aham, que você é amiga até hoje. Até hoje. Bem isso. Tá, e daí voltou. Aí voltei, liguei pros meus pais não, volta. Não é obrigada a passar por isso sozinha, né? Querido, volta. sempre te apoiando. Sempre, sempre. Que delícia. Verdade. Aí voltei, né? E agora? Não quero mais voltar da aula também. Voltei, mas não quero. Deu, encerrei. O que eu vou fazer? Aí quero morar em Balneário. De novo, meu ioiô, né? Rio do Sul, Balneário. Vou morar em Balneário. Vai ser bom pra mim e tal. Voltei pra Balneário. Fazer meu sabático aqui, em Balneário. É. Aí dei aula de dança aqui de balé na Wave. Olha que legal, não sabia disso. Dei aula, tinha umas turmas na Wave, que era 2 Bem turmas. light pra você. Então, assim, não era pra ganhar dinheiro, era pra. Se manter. Não, nem isso, gente. Sim, não, sim. não dava pra nada aquele dinheiro. Tá. Dava pra pagar o café do mês Aham. com as amigas. Enfim, dava as aulas, era uma turma bem legal, assim. E aí meu pai falou, ó, eu tenho uma prima que mora em Balneário, né, a Ana, maravilhosa. E ela tinha uma corretora de seguros aqui. E aí meu pai falou, olha, se tu quiser ficar lá com a Ana, eu te pago um X pra tu ir aprendendo sobre seguro mais com ela. Lá na corretora, né? Tu vai vendendo pra nós aqui, né? Daqui de Rio do Sul. Parceria. Né? dela. Vocês trabalham juntas, ela sabe muito, porque ela aprendeu tudo com meu pai, né? Ela sabe muito, ela vai te ensinar e vê se tu se encarna no negócio. Falei, tá bom, pode ser. Não tinha nada a perder, né? E aí foi. E aí foi um retorno mais leve pro seguro, né? Que é o que eu trabalhava. Teve tempo pra aprender, não precisar vender lá de cara com o cliente. Amadureci, trabalhei com o que eu amo, fiz o que eu amo, me encontrei, porque até então, nas vezes que eu trabalhei com seguro, eu não tinha me encontrado ainda. Eu tava sempre trabalhando com seguro, numa transição do que fazer. Estou aqui trabalhando para não ficar sem fazer nada, mas pensando no que vou fazer de faculdade, de vida, nananã. E ali, quando eu voltei nessa terceira vez para corretora de seguro, eu já trabalhei com o que eu amo, me realizei muito e agora eu vou focar em outra coisa, sabe? No profissional, vamos ver se vai dar certo, mas e também não Se abriu verdadeiramente pra e não essa... fui me cobrando, sabe? Ai, eu tenho que descobrir se é isso, não é isso. Fui assim. Se abriu verdadeiramente pra corretora que você nunca tinha se aberto. Nunca tinha me aberto. Nunca tinha me aberto. Eu acho que foi importante eu recomeçar longe do meu pai lá em Rio do Sul, pelaquela questão de trabalhar com família. Meu pai, ele me cobrava muito, assim, sabe? Tipo assim, vou te cobrar porque eu quero que tu aprenda. Eu acho que é normal Né? de pais cobrarem mais dos filhos do que de outros funcionários, assim. Sim. Né? É super normal, lá em casa é igual. Bem assim. E aí aqui eu tava com a minha prima, ela tinha paciência, a gente era amiga, foi uma maneira leve de aprender, né? Mas claro, meu pai sempre me ensinando muito, ele que é o meu mestre de seguro, até porque ele foi o mestre da minha prima, né? Então, sempre por trás ali, dando todo o suporte, dando toda a ajuda, ensinando. Só que daí, como a gente tava longe, ele tinha mais paciência, mais calma. Eu também tava mais velha, mais amadurecida, né? Tudo tinha... Pra conversar, pra entender, né? E ele também. Ele também já tava Outra cabeça. diferente, Antes eu era uma pirralhinha ali, né? Ali eu já tava, Mulher. tinha 26 anos já, tava indo diferente. Então ali foi e desabrochou o seguro. Daí, o que aconteceu? Que a minha avó faleceu. Ou seja, que bom que eu não fiquei na Califórnia. Né? Olha, Ainda bem que eu escutei nossa. meu sexto sentido. E você tem um bem aguçadinho, né, Mila? Tem. Por mais que você seja bem racional, você sabe quando o negócio é pra Sim. sair, pra entrar. Eu acho isso bem legal. Sim, você porque se eu segue, tivesse assim. ficado na Califórnia, eu teria voltado e a minha avó logo falecido. Claro que foi uma noia que você teve na Califórnia, assim. Sim, as né? pessoas não têm que deixar de fazer nada por medo. Por assim, medo e essas lógico. coisas, né? Mas eu acho que foi importante você... Fica assim, não, eu não preciso ficar aqui sofrendo. Se eu tenho a oportunidade de voltar, se eu posso, né? Eu acho que nos olhos de muitas pessoas é tipo assim, coxinha, sabe? Voltou porque pode, não aguentou. Mas pra quê ficar aguentando, sofrendo? Né? E olha, Exato. já pensa se sua avó falecesse, se você estivesse lá, Eu já quão mais tava difícil. sofrida, né? Eu já tava sofrida. Então, Sim. já tava
vindo de um luto, sofrida e indecisões. Cheguei lá, não sabia, meu Deus, será que eu devia ter vindo? Nossa, nunca esqueci a hora que eu cheguei no aeroporto. O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tipo, foi... E teve várias coisas que não tava fazendo dar certo eu ir, mas eu fui. Né? A morte da minha amiga foi uma, de repente. Era pra ir, mas talvez não era aquela época. Enfim, vai saber. Mas era pra voltar. Tá. Isso eu tenho certeza. Voltei, então eu consegui curtir muito a minha avó. Legal. Né? Aí veio a doença dela, que foi super repentina, a gente descobriu, deu 10 dias, ela faleceu. Eu sempre fui muito, muito, muito apegada nela, demais. Então me pegou de jeito isso também. E graças a Deus eu tava aqui em todos os momentos, sabe? Do lado ali, enfim. Isso me deixa muito tranquila, assim. Que legal. E aí, quando a minha avó faleceu, a minha prima também... Não, ela não faleceu. Ela... ganhou bebê, né? Ela era uma outra prima. Ah, tá. Não essa que trabalhava contigo. Não a de Tá. Balneário. É uma outra prima que trabalhava lá em Rio do Sul. Ela era o braço direito do meu pai. E ela ganhou bebê. E ela teve, né, que sair. Meu pai ficou sem braço direito. E aí eu tava naquela, né, que a minha avó tinha falecido. Aquela vontade de ficar perto da família, perto da minha mãe. Aí meu pai, filha, eu não vou te obrigar a voltar a morar em Rio do Sul. Mas Quer tô ficar em precisando. Balneário, mas se tu quiser, eu tô precisando. Acho que vai ser bom pra ti e pra mim, sabe? Tipo, falei, não, pai, eu vou. Eu vou e... Gente, eu caí assim, ó, de paraquedas, porque até então eu tava nas vendas ali, né? Aquela coisa que eu não gostava muito. E aí eu caí de paraquedas na parte do... Braço direito. Braço direito, financeiro, contabilidade, notas fiscais, RH. Nunca tinha visto nada daquilo na minha vida. Falei, meu Deus, eu ligava pra contabilidade, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não tenho ninguém que me ensine nada aqui, eu não sei. Meu pai também não sabia dessa parte, que era minha prima, e ela saiu repentinamente, deu um problema lá, que ela teve que sair repentino, ela não conseguiu deixar as coisas organizadas, me ensinar. Simplesmente foi assim, bum, Camila, agora toma conta do que ficou aí. Claro, meu pai tentou me ajudar em tudo que ele pôde, né? A gente se uniu muito, mas ele sempre foi o comercial, né? E a minha prima era o administrativo. E, cara, graças a Deus, anjinhos aparecem na nossa frente, que nos ensinam, nos ajudam. E tamo aí até hoje. E você gostou? Gostei dessa parte. Tá. E tamo aí até hoje nada. Volta! Eu vou fazer você falar dos sabonetes. Não tamo aí até hoje. Teve crises aí no meio desse tamo aí até hoje. Teve mais uma mudança. Eu tô Sim. louca aqui, ó. Quero minha pipoca já esperando. Sim. Não pula essa parte. Teve mais uma. Importantíssima. Você estava lá trabalhando com seu pai. Morando em Rio do Sul novamente, no meu ioiô, né? Morando em Rio do Sul novamente, trabalhando com meu pai. Fiquei, acho que uns 4 anos assim. 3 anos assim. Aí começou a dar aquela vontade de ir embora de novo. Acho que eu quero morar na praia de novo. Aí, lógico, comecei a namorar o Rica, que morava aqui. Então, era aquela ponte 470, O tempo todo. cansativa. Eu até então morava com a minha mãe lá em Rio do Sul, que sempre foi ótimo, mas chegou aquela fase que eu precisava do meu canto, meu espaço, enfim. Tudo colaborou para que eu viesse, veio pandemia. A pandemia facilitou trabalhar à distância. Todo né? mundo teve que se adaptar, inclusive seu pai é corretora. Tá. E aí, eu e ele, a gente... Como ele estava no comercial e eu no administrativo, tudo fluiu daí, essa questão, sabe? O negócio ali, a zica dava no comercial. Quando era a mesma coisa. Me forçava a vender, né? Aquela coisa não me forçava, não, mas assim, né? Você não gostava de fazer não aquilo. era o que eu queria. Aí só ali aquilo. já tava na outra área. Mas claro, gente, trabalhar com família, né? Controlando o dinheiro da família. Também não é fácil. A gente tinha, né, nossos arranca-rabo ali e tal. Mas você se dá super bem com seu pai, né? Eu fico Muito. de cara, isso é muito lindo. Muito. E assim, teus pais são separados, né? Sim. Eu acho que quem tá ouvindo não imagina, porque eles são muito unidos no sentido de você, né? Sempre os Sim. dois te apoiando, os dois pensando assim numa maneira muito legal pra te guiar, né?
eles sempre se falaram sobre tudo, assim. Tudo que acontecia, qualquer decisão que eu vinha perguntar ou para um ou para outro, eles se ligavam ou se marcavam de se encontrar para conversar sobre aquilo e os dois darem o mesmo aval final. Ah, eu acho isso muito legal, porque é difícil, né, a gente ver pais separados com, assim, esse comprometimento, tirando as suas questões pessoais com foco nos filhos. Eu acho isso muito legal dessa tua história. Mas enfim. E aí o Rica tava morando aqui, ponte aérea, pandemia. Pandemia facilitou trabalhar. Como eu não tinha contato com o cliente, eu não tô no comercial, minha parte é toda sistema, computador, enfim. Comecei a dar um jeito, ver que eu conseguiria trabalhar daqui, né? Então, cara, vou pra Bombas. O Rica morava em Bombas na época. Vou morar em Bombas. Vamos morar juntos, né? Em Bombas. Trabalhando remotamente. E aí eu passo uma semana do mês em Rio do Sul, faço reuniões, tudo que precisa, e o resto remotamente. Meu pai, beleza, pra variar. Minha mãe, beleza, né? Sempre me deixando bem livre. Vim pra Bombas. E aí eu sentia que a corretora tava numa crisezinha ali, sabe? Tipo, você com a corretora. Gosto ou não gosto disso aqui, né? Aí tinha umas briguinhas com meu pai, tudo ligado a trabalho, não no pessoal, né? Sim. Como tu falou. Naquilo tava aquela coisa, não sei se é isso, será que é isso? Acho que deu, já ajudei o que tinha pra ajudar. Acho que eu vou fazer uma coisa minha, pra mim. Que aí começou a me dar vontade de criar alguma coisa minha, assim. Fazer algo diferente. Aí eu tava lá, e aí começa aquela busca, né? O que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Pesquisa isso, pesquisa aquilo, não vem nada. Isso lá em Bombinhas? Eu tava ainda em Rio do Sul. Ah, tá. Em Rio do Sul. Eu tava ainda em Rio do Sul. Ainda em Rio do Sul, nessa busca. E aí um dia desisti, tá? Vou me aquietar, vai ser isso mesmo. Corretora, deu, chega. Passou lá o curso de saboaria, que é sabonetes naturais. Passou assim pra você, chegou pra você. Passou lá nos patrocinados do Instagram, nunca pesquisei nada sobre isso, nem passava na minha cabeça. Meu Deus, amiga, eu preciso muito mandar esse nosso episódio pra uma amiga, tá? Ela vai se identificar muito com você. Sério? Mas é da saboaria? Ou de... De tudo isso, não é específico sabonete, mas você sabe que estou falando de você, amiga. Você sabe Vou mandar pra você, Legal. Tá, mas e aí, continua. E aí eu fiz... Aí veio a saboaria natural, faço o curso online, não sei o que, gratuito, 7 dias. Falei, cara, que legal. Aí comecei a ver o resultado lá das pessoas que já fizeram, os depoimentos e Instagram. Falei, cara, que massa esse negócio. Você não precisa ter formação de nada. Aí, bem tipo essas histórias. Estava cansada do meu trabalho, encontrei a saboaria. Falei, nossa, isso é pra mim. Vou fazer esse curso gratuito, 7 dias. Mas assim, vou fazer. Peguei, comprei caderninho, vou fazer. Vou levar feito. Não é tipo assistir na cama lá. Acordava mais cedo antes de ir pra corretora, assistia a aula, anotava, escrevia. Só que como eu tinha feito agora a farmácia. Gente, essa vida é linda. Aquelas. Eu tinha muitas palavras ali naquele vocabulário que eu já captava. Você tava voando na aula. Sim, daí comecei, né, que massa, tal, legal, gostei do negócio, da teoria, né, agora eu vou fazer o meu sabonete, dificílimo de encontrar matéria-prima, é tudo tipo, em grandes quantidades, eu só queria brincar daquilo, ver até onde aquilo ia dar, né. Aí tu viu que ou tu tornava um negócio ou não era viável. Aí vim pra Balneário um final de semana passear. Comecei a pesquisar, lógico, aquela coisa, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e vi que tinha uma saboaria uma loja que vendia produtos de saboaria em Balneário. Vou lá. Cheguei lá, ela vendia as coisas em pequenas quantidades. Ai, que legal. E ela falou, eu dou curso também, se tu quiser. Eu falei assim, cara, que legal, eu quero curso prático, porque eu só fiz online, teórico. Botar a mão na massa é bem diferente, né? Não, então, beleza, marquei, fiz o curso com ela, prático, presencial. Botei a mão na massa, achei super legal e comecei a fazer, né? Bobeira, assim. Fiz pra mim, fiz pra minha família, fiz pra minhas amigas, ia dando, né? E daí todo mundo, meu Deus, maravilhoso, que cheiro maravilhoso, sabonete bom, minha pele, todo mundo elogiando.
Aí eu comecei a pensar, por que não fazer disso um negócio? Todo mundo queria mais. Quando é que tu vai fazer mais? Quando é que tu vai fazer mais? Daí começou a ficar caro fazer pra dar. Porque é caro esses insumos naturais. Sim. Falei, cara, vou... Quem sabe? Transformar mais um hobby em profissão. Mais um hobby em profissão. E aí surgiu a camomila. Ai, eu acho lindo esse nome. Pra quem não sabe, é a Camila. E o apelido dela é Mila. Abriu a camomila. Que tem tudo a ver com os sabonetes Com naturais. sabonetes naturais. Tá, e aí você começou com isso, aí você foi a fundo, né? Tinha sabonete pra cada coisa. Tem amigas nossas que sentem falta São viciadas dos sabonetes. Até hoje, então. Muito. Vem muita gente ainda me pedir sabonete. E era só sabonete? Ou você Só chegava sabonetes. a fazer shampoo, essas coisas? Eu fiz, mas não ficou bom pra levar pra frente. Tá. Eu fiz só pra mim, pra uso próprio. O buraco é mais embaixo. Mas... Aí, como tudo que eu faço, eu levo muito a sério. Se é pra fazer, então vou levar o negócio a sério. Aí eu peguei e falei, pai, acho que vou tomar esse rumo aí, abrir minha marca, investir nisso. Vou ficar só mais um tempo, é bom a gente já ir pensando em alguém pra deixar no meu lugar. Pra eu focar nisso aí e tal. Meu pai estremeceu, mas de novo, né? Beleza, tu quer? Tá bom, vamos ver, né? Não sei o que eu vou fazer, mas vamos lá. Aí aluguei uma sala, um espaço comercial, montei o ateliê. Aonde isso? Rio do Sul? Eu Em já tô Bombas. perdida. Em Bombas. Ai, Gente, Bombas vamos lá, não quero falar. É município? Bombas é um bairro de Bombinhas. É Bombinhas. É que eu sempre confundo Bombinhas então Pode falar Bombas é Bombas. um bairro de Bombinhas. Bombinhas, que é uma praia, enfim. Tá. Lá em Bombinhas, né? Meu bairro era Bombas. Aluguei uma sala, já tinha vindo morar aqui, tava trabalhando remotamente, aluguei a sala, montei um ateliê, comprei tudo que precisava para fazer os sabonetes, mergulhei ali no negócio, montei embalagem, tudo bem iniciante, bem rústico, bem, né? Com que dava? Com que dava, né? Não queria também, tava investindo ali, mas também não queria investir horrores, né? Aquela coisa, não sabia no que ia dar. Mas dei meu investimento de tempo, de conhecimento e de dinheiro, né? Dei meu investimento ali. E foi bem legal, assim, foi bem legal. Eu criei um Instagram, mandei pra minha lista de transmissão e foi super bacana. Vendi fluiu. mais pra amigos, assim. Claro, amigos, conhecidos, porque boca a boca. O meu maior público era Rio do Sul, porque eu sou de lá, né? Então, eu vinha para Bombas, né? Trabalhava remotamente corretora, fazia os sabonetes. Quando eu ia passar minha semana em Rio do Sul, eu ia com o meu kit, né? Com as encomendas feitas. Aí, chegava lá, distribuía pro pessoal, entregava e tal. Então, lá era o meu público, assim. Porque é isso, eu não cheguei a investir no Instagram. Eu simplesmente fiz o Instagram. Nunca botei R$1 lá pra patrocinar. Não fui pra esse nível. Não tinha site, né? Não tinha site, não tinha nada, assim. Então eu vendia pra amigos, amigos de amigos. Essa coisa bem boca a boca, assim, bem conhecidos. E foi, tava bem bacana. E aí eu comecei a ver que eu tava sentindo falta da corretora. Por quê? Eu ainda estava trabalhando na corretora, estava trabalhando ali, mas, né, com aquela ideia de talvez deixar deixar a corretora para ficar com a camomila. Aí eu comecei a ver, não quero deixar a corretora. Não quero. Por quê, tô bem amiga? feliz fazendo isso. Eu descobri que eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava. Não tem explicação, simplesmente senti, né? Um motivo também financeiro, né? Vamos ser bem realistas, que para ganhar dinheiro fazendo sabonete, você tem que fazer muito sabonete. Tu tem que mergulhar e começar bem do zero. Aí assim, eu cheguei num ponto que era assim, ó. Eu vou realmente mergulhar. Eu já tinha mergulhado um pouco, mas era só eu. Vou mergulhar e buscar uma estagiária. Vou terceirizar a embalagem. Vou realmente, né, enviar para todo o Brasil, site. Fazer toda a questão de certificação e tudo mais. Isso. Vou fazer isso e daí eu largo a corretora porque eu não vou dar conta. Claro. Ou eu vou ficar na corretora e aí eu largo o sabonete, porque daí tava puxado fazer as duas coisas.
Você não tava nem com foco nem lá, nem cá. Não tava com foco nenhum, nem no outro. Exatamente. Aí as duas coisas estavam pesadas pra mim. Só que quando eu tive que escolher, meu coração foi pra corretora. E de primeira, assim, em nenhum momento eu fiquei indecisa do que fazer. Olha só. Foi de... né, ali eu vi, por isso que eu digo, a camomila foi muito importante pra valorizar ainda mais meu trabalho, pra eu me descobrir ainda mais. Cara, sabe o que eu vejo que é incrível? Que olha só tantas coisas que você fez e tantos lugares que você mergulhou e que você foi, que vai e vem. E como foi importante o apoio dos teus pais. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, se eles me apoiam, eu ia estar na corretora até hoje, não ia mudar nada. Mas ia, porque você não ia estar gostando da corretora. Você ia estar lá, porque ia ter que estar, e você sempre ia estar sonhando. Frustrada. Se eu desse aula de dança? E se eu tivesse aberto uma saboaria? Então eu acho que isso foi incrível, tanto para você viver aquele momento, ser feliz naquele momento, e para você também trazer essa coisa do que eu realmente quero, o que eu sou, né? Então, nossa, incrível esse apoio que seus pais te deram, incrível essa coragem que você tem de mudar. Sim. Eu trouxe muitas pessoas aqui no podcast, onde que estão nessa transição e ainda meio que precisando dessa coragem pra mudar, muito também por crenças enraizadas familiares, que foi uma coisa que talvez você não teve tanto, então que legal trazer esse seu exemplo. E o mais importante, você não traz essa rigidez. Então agora eu estou na corretora. Sim, você está muito feliz, é um dos momentos mais felizes que você está vivendo. Sim. Né? Nesse momento agora, porque você está morando onde você gostaria. Sim. Né? Aqui está trabalhando na corretora. Enfim, tô conquistando vários sonhos meus, porque a corretora me proporcionou isso. Exatamente. Né? Então você conseguiu achar um meio termo também dentro da corretora. Sim. Onde você não precisa estar o tempo todo lá. Você achou um nicho dentro da corretora que você gosta. Isso. Você tá com o escritório aqui, trabalhando com a sua prima, mas pro seu pai. Então, foi muito, muito legal isso. E você não é rígida, que tem que ser isso pra sempre. Eu adoro isso, assim, sabe? Tipo, me encontrei por agora. Né? Mas eu sinto essa sua leveza de, tipo, tá tudo bem, eu me reinvento, eu sei que eu tenho energia, eu tenho força, eu tenho capacidade. Exato. A gente tem que ter força, energia, não pode deixar a peteca cair, né? E saber que, tipo, tá tudo bem, se amanhã não existir mais corretora, tu vai dar um jeito. E a gente desanima, né? A gente enjoa das coisas, a gente desanima. Claro, não pode agora, tipo, né? Jogar tudo pro ar toda hora. Mas eu acho que hoje em dia é assim. As pessoas não são mais as mesmas pessoas a vida inteira. Nunca. A gente vai se descobrindo, as pessoas que tu conhece, os lugares que tu vai. Aquilo vai vindo pra gente. A gente tem a nossa essência, mas tudo isso vai construindo quem a gente é. E não parou aqui. Não sei se eu vou continuar na corretora. Hoje eu estou muito feliz na corretora. Dançando. Como hobby. Exatamente. E eu não sei se eu vou continuar na corretora, né? Eu não sei, eu não digo mais. Aonde eu vou morar, o que eu vou fazer, eu não falo mais. Isso é uma brincadeira já entre amigos, assim. Porque, às vezes, daqui a pouco dá uma vontade, né? Escuto uma coisa lá, por que não? Por que não estar aberto, seguir os sinais? Que legal, vou ver sobre isso. De repente, né? Fazer junto com a corretora, como eu fiz com a camomila. E eu não tenho problema em encerrar. Eu tenho amigos que, tipo... Eu sei que tenho amigos que julgam. Assim, nossa, sério, vai parar com a camomila? Porque ela é isso, porque ela é aquilo. Tipo assim, foi pra Califórnia, voltou. Abriu a camomila, parou. Dava aula de dança, parou. Tem gente que pensa assim. Mas o bom é que assim, você tá falando com uma leveza que você não se importa com esse tipo de comentário. Não, e eu conheço amigos, né, conhecidos que às vezes não conseguem mudar por conta do medo de ser julgado. Sim. Mas olha só que exemplo legal, né? Você tentou trabalhar com seu hobby, foi muito feliz, depois não deu certo, mudou, tá tudo certo, você não precisa... trabalhei com o meu hobby, fui feliz para sempre. Trabalhe com o seu hobby, seja feliz. Não. Você testou de tudo, você foi feliz. E eu acho que, de novo, essa sua busca que é o que a Thaís trouxe muito no podcast que a gente fez com ela, assim. Né, Thaís? Daquelas. Que parece que essa inquietação é porque você não... pelo menos foi pra ela, eu acho que eu vejo isso um pouco em você. Ela não quer viver uma vida que pra ela não faz sentido, que ela não seja feliz. É o medo de estar infeliz.
E isso faz a gente se movimentar. Isso é muito gostoso, né? Então você viu que você não estava mais feliz dando aula de dança. Muda. Não tô mais feliz na corretora. Muda. Ah, os sabonetes não era tudo aquilo que eu imaginava, não vai me trazer toda aquela felicidade. Muda. E tá tudo bem, sabe? Não existe, trabalhe com seu hobby, seja feliz. Ou trabalhe num emprego seguro e seja feliz. É essa constante mudança. E saber que todos nós somos diferentes. E que cada um vai se encaixar de um jeitinho. O teu jeito é assim. E as coisas vão dar certo pra você se você continuar seguindo essa tua essência. Não tem problema você mudar, porque os caminhos vão se abrir. Exato. Né? Graças a Deus a gente tem saúde pra isso, né? Bem papo de vô, assim, né? Tem saúde pra trabalhar. Mas, cara, é isso. Tipo, não precisa de mais que isso. A gente tem que ter vontade de correr atrás das coisas, de aprender. E, graças a Deus, a gente tem essa capacidade, sabe? Eu acho que, assim, quem não ama muito uma coisa, sei lá... Tá infeliz. Né? Por exemplo, alguém que surfa, alguém que dança, né? Ama muito fazer isso, tá meio assim com o seu trabalho, né? Ou tem um desejo, eu tenho um desejo de dar aula de dança, eu tenho um desejo de ser surfista, sei lá, tô botando aí, pode ser qualquer outra coisa. A pessoa tem que fazer. Eu acho que tem que fazer. Porque ontem mesmo eu escutei um programa que um casal abriu o seu restaurante. Eles amam cozinhar, trabalhavam com coisas nada a ver com restaurante e abriram um restaurante. E aí eles falaram, nossa, porque a gente ama o que a gente faz agora. Nem parece que a gente tá trabalhando. Cara, não é bem assim, gente. Isso é coisa de televisão, não é bem assim. Mas assim, tem que fazer. Tem que fazer porque, sabe por quê? Eu olhei aquilo ontem e sabe o que eu pensei? Eu já fiz. Ai, que legal. Foi quando eu escuto das pessoas trabalharem com o que ama, fazer o que ama, pensei, sim, eu já trabalhei, trabalho hoje também. Não é uma coisa que eu falei sempre desde criança, nossa, quero ter uma corretora de seguros, trabalhar com meu pai. Não era assim, mas gosto muito do que eu trabalho hoje, mas já fiz o que eu amo. E pelo tempo que durou, que foi necessário, eu amei e fui muito feliz. E quando deixou de amar, foi pra outra coisa que te fazia amar. E aí foi. E foi indo. Várias coisas a gente gosta de fazer. Total. Né? Eu acho que tem que fazer sim, tem que correr atrás. E não tem que fazer... E se falhar, falhou. Que nem eu, Eu dei aula de dança, tudo isso aconteceu, deu 4 anos. Intensos 4 anos. Mas passou. Né? E não precisa agora, vou fazer isso... Eu já disse que amava, agora eu tenho que amar. Agora tem que dar certo até o fim da vida. Não. Até dar certo, até você querer, até não aparecer outra oportunidade, né? Até a vida não te puxar pra... É Deus, né? Exatamente. É Deus. Eu sempre tive Deus me guiando em tudo, assim. Então, esse é o meu sexto sentido, é Deus. Quando flui, você vai. E não adianta a gente ficar rígido com uma coisa, porque tá indo contra. E aí não é pra você. Talvez seja pro colega, mas não pra você. Ai, Mila, eu tô muito empolgada para os seus próximos passos, para saber mais onde esse fluir da vida vai te levar. Porque você é essa pessoa leve, gostosa, de conversar e tá sempre em movimento. Olha só a dança, é um movimento na tua vida, né, Mila? Você em movimento, e quando você tá no movimento, você contagia todo mundo. Não tô legal, não tô feliz. Vamos movimentar, vamos trazer um movimento aqui, que é a tua essência da dança. Você não deixou de dançar, olha que bonito isso. Você continua trazendo esse equilíbrio, não deu aqui, vamos pra lá, e que é uma verdadeira dança, né? E adorei conhecer um pouco mais a tua história, com mais detalhes. Eu espero que mais pessoas possam se inspirar. Eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar com a tua história, né? E, enfim... Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Honrada de participar do Batox. Que bom. Muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite, né? Eu achei que você nem ia querer e ela ficou super feliz. Nossa, por quê? Não sei. Nossa, não. Eu pensava, será que ela nunca me chamou porque ela acha que eu não tenho nada de legal pra contar. Não, gente, se você tem... Ela chamava todo mundo ao meu redor e nada de meu convite. Eu pensei, nossa, eu acho que eu não sou muito legal. Gente, se você pensa como a Mila, calma, sua hora vai chegar também. É que tem muitas pessoas e eu não tenho tanto tempo assim pra ficar grávida. Sua hora chegará. A Mila está aqui de prova. Fluiu, veio quando eu menos esperei. É verdade. Quando eu já achei que eu não ia ser chamada, joguei o lençol, sei, não sou nada mesmo.
Veio um convite maravilhoso. Inesperado, deles. maravilhoso. Muito. E agora eu quero encerrar porque eu quero saber o que você vai achar Tá dessa cheesecake. Não, não é uma cheesecake, é um Red Velvet saudável da Garfit. Tá lindo, gente. Tá lindo. Gente, e vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco. Não esqueçam de se inscrever no canal, pra mim é super importante. Curtir esse vídeo, porque é importante porque essa mensagem incrível da Mila vai ser divulgada para mais pessoas. O Spotify, o YouTube, ele consegue entregar para mais pessoas. Então, se você está ouvindo esse podcast, não esquece lá de dar as notinhas, as estrelinhas, compartilhar com a vizinha, com o cachorro, com o periquito, com a avó, com a tia, enfim, que pra gente é super importante. E muito obrigada mais uma vez.